Olá, meus irmãos, hoje é sexta-feira e nós estamos meditando o evangelho que está em Lucas 19, 45 a 48. O evangelho de hoje fala de Jesus expulsando os vendilhões do templo. Bom, estamos terminando a etapa das lições de Jesus ao longo do seu caminho. E Jesus ele se encontra finalmente assim em Jerusalém. Ontem meditávamos Jesus chorando e olhando para Jerusalém e falando da falta de acolhimento daquela cidade para com ele. Na passagem do evangelho de hoje, Lucas está apresentando para nós Jesus expulsando os vendedores do templo. É um gesto de profecia de Jesus. E Jesus atua como os profetas clássicos dos primeiros séculos. A ação simbólica de Jesus no texto de hoje é expulsar os vendedores do templo. E assim, meus irmãos, Jesus está, de uma certa forma, falando aquilo que foi tirado do profeta Isaías, sobre o caráter do templo como casa de oração. E o segundo momento, Jesus está falando sobre o profeta Jeremias, um texto que inspira toda a ação e o pensamento de Jesus. Jeremias dizia que o templo se transforma em uma cova de bandidos, porque nele encontra os assassinos e os idólatras que matam e oprimem e exploram os mais pobres. A interpretação de Jesus no templo, na exploração dos vendedores, é uma chamada de atenção para recolocar nossa atitude religiosa, ou seja, uma religiosidade autêntica, o espaço sagrado e o templo sagrado. O momento de oração e de celebração devem adquirir o verdadeiro sentido. Quando nós vamos ao templo, é o lugar onde a comunidade se reúne e é o lugar onde devemos viver a nossa experiência perfeita com o Senhor. Minha vida deve ser também, como Jesus, uma casa de oração. Na nossa vida cotidiana, nós temos que ter e respeitar nosso tempo e o lugar sagrado. E diante da intervenção de Jesus na expulsão dos vendedores do templo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matar Jesus. Enquanto que o povo, na sua simplicidade, não encontrou nenhuma dificuldade para aceitar o que o evangelista Lucas nos relata no Evangelho. O povo todo ficava fascinado com as palavras que brotavam da boca de Jesus. Então o valor da nossa religiosidade e do nosso verdadeiro encontro com Deus é que dão sentido à nossa existência. Nem sempre estamos prontos ou preparados diante da interpretação de Deus da nossa vida. Hoje, ouvindo essa ação de Jesus como templo de um lugar de oração, nós também devemos preparar-nos e expulsar de nós aquilo que não é da vontade de Deus. Deus ele intervém na nossa vida com o intuito de recolocar nossa vida no eixo verdadeiro. Mas quantas vezes nós eliminamos ou procuramos algum meio para eliminar o plano de Deus na nossa vida pessoal? Jamais podemos viver uma religião ou uma prática cultural se não formos totalmente dóceis à palavra de Deus. O culto verdadeiro e autêntico tem consequências profundas na nossa vida. Nos elevam para Deus e nos fazem viver relações mais profundas com os nossos irmãos. E o sinal evidente que nós amamos a Deus é o respeito pelo homem e o amor pelos homens em todos os sentidos. Então a entrada de Deus na nossa vida deve nos fazer e proporcionar em nós esse sentimento de transformar o que há de errado em nós, expulsarmos aquilo que não é da vontade de Deus em cada um de nós.
Hoje, meus irmãos, pensemos no templo, que é o lugar consagrado para nós, como lugar para vivermos uma experiência profunda com Deus. Existe o templo físico e nós devemos ser o templo do Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.